Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida. Você que chegou até aqui não chegou por acaso. Eu creio que Deus tem uma palavra preparada para abençoar o seu coração hoje. Que esta mensagem fortaleça sua fé, renove suas forças e traga direção para o seu caminho. Enquanto você assiste, quero orar pela sua família, pelo seu lar e pela sua caminhada espiritual. Que o Espírito Santo fale com você de forma profunda e que esta palavra seja luz, esperança e transformação para o seu dia. Se prepare, Deus vai te visitar agora. Nós vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, e vamos ler do verso 1 ao verso 5, dando sequência à nossa série de exposições na carta aos Romanos. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas e segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Romanos 2, 1, 5. Eu queria que você imaginasse a seguinte cena. O apóstolo Paulo, num espaço público na cidade de Roma, a quem essa carta foi endereçada, dizendo aquilo que ele afirmou no capítulo 1. No capítulo 1 ele declara: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Rahamete 1,18. Paulo começa a dizer que aquela sociedade em que ele vivia, os pagãos que nunca ouviram falar de Deus, que não conhecem a lei de Deus, ainda assim estão debaixo da condenação de Deus. Por quê? Porque Deus se manifestou na consciência deles. Paulo vai falando, juntando gente e afirmando: a ira de Deus se revela do céu contra vocês. A consciência de vocês acusa isso. E ele continua dizendo que o mundo ao nosso redor, o mundo criado, também dá testemunho de que existe um Deus, e que esse Deus não é a criação. Portanto, a idolatria de vocês é uma desonra a esse Deus. Vocês estão tornando a verdade de Deus em mentira. E não só isso. Paulo continua no verso 24, dizendo que porque rejeitaram a Deus, eles estão vivendo em imoralidade. De repente, no meio da multidão, ao lado de Paulo, se aproxima uma pessoa dizendo: é isso mesmo. Está certinho, Paulo, pode continuar. Paulo segue: vocês mudaram a verdade de Deus em mentira. Vocês estão honrando a criatura em lugar do Criador. E o cidadão responde: isso mesmo, muito bom, Paulo, pode continuar. E Paulo declara: vocês se deram à inversão da ordem natural, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza diante de Deus. E o cidadão reforça: isso mesmo, esse pessoal é assim mesmo, fazendo tudo errado. Paulo continua, a partir do verso 28. Vocês estão cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. O homem concorda: é isso mesmo. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, são difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Paulo enumera uma longa lista de pecados e no verso 32 conclui: vocês sabem a sentença de Deus, que Deus vai condenar todos aqueles que fazem isso. E o homem do lado diz: amém, é isso mesmo. Então Paulo se vira para ele e diz: portanto você também é culpado, você que julga. Porque nisso em que você condena os outros, você faz as mesmas coisas. Você se condena. É isso que está acontecendo aqui em Romanos capítulo 2. Depois de ter passado a sentença de condenação sobre o gentio, sobre os pagãos, depois de ter declarado que eles são passíveis da morte eterna porque pecam contra a luz e desobedecem a Deus, Paulo agora se volta para os moralistas. São aquelas pessoas que ouviram o capítulo 1 e disseram: é isso mesmo, tem que condenar, todos eles erraram. Mas agora, para a surpresa deles, Paulo gira a metralhadora em sua direção e diz: portanto, você também é tão culpado quanto eles. Vocês que julgam, vocês que condenam. Por quê? Porque vocês fazem as mesmas coisas.
A partir do verso 1 até o verso 5, nós vemos o apóstolo Paulo se dirigindo a um interlocutor imaginário. Essa era uma figura de retórica muito comum, chamada diatribe, em que um orador se dirige a uma pessoa imaginária com quem inicia um diálogo para dar força ao seu discurso e torná-lo mais vívido. Aqui, Paulo se dirige a esse homem imaginário, que concorda com o que ele disse no capítulo 1, julgando e condenando os gentios. E Paulo se volta para ele, fazendo 5 acusações contra esse moralista. Ao fazer isso, a partir do capítulo 2, Paulo mostra que não somente os pagãos do capítulo 1 estão perdidos diante de Deus, mas também os judeus, que receberam a lei de Deus. Eles também estão igualmente condenados. E ao passar dos pagãos para os judeus, nessa transição, Paulo inclui um tipo de gente entre os gentios que não era devasso como os descritos. No capítulo 1, eram os moralistas, filósofos, políticos, religiosos com padrão moral elevado que criticavam o pecado nos outros, mas eram culpados de muitos dos mesmos pecados. Havia, na época de Paulo, filósofos como os estoicos, com alto padrão moral, que condenavam luxúria, inveja, busca desenfreada por poder, imoralidade. Havia políticos romanos que, no Senado, condenavam os costumes pagãos e julgavam impiedosamente aquelas pessoas. E havia os judeus, e de todos eles, os piores moralistas eram os próprios judeus. O judeu tinha recebido a lei de Deus, os 10 mandamentos, a aliança, os sacrifícios, o altar, o templo, o serviço sacerdotal. Ele se sentia numa categoria à parte das demais pessoas. Nos escritos judaicos do período intertestamentário, encontramos frases como: os pagãos são o combustível do fogo do inferno. Abraão está sentado à porta do inferno para não deixar nenhum judeu entrar. Eles criam que todos os judeus seriam salvos automaticamente, enquanto os gentios seriam condenados. Paulo, então, no capítulo 2, vai tratar dos judeus. Mas antes, ele coloca uma condenação geral sobre todas as pessoas que criticam os outros e fazem as mesmas coisas. Vamos chamar essa pessoa de moralista. Aqui, nesses versos iniciais, Paulo se volta para o moralista, quer pagão, como os filósofos e políticos romanos, quer judeu. A partir do verso 4, o foco se estreita para o judeu e até o final do capítulo 2 fica claro que é contra eles que Paulo dirige, sobretudo, suas palavras. Aqui ele faz 5 acusações. A primeira acusação está no verso 1. O moralista é tão culpado quanto os pagãos. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Paulo dá 3 razões para essa acusação. Primeiro, ele pratica as mesmas coisas que condena. Nem todo moralista comete todos os pecados da lista do capítulo 1, mas certamente é culpado de algumas dessas coisas. Esse é o ponto de Paulo. A raça humana inteira está debaixo do juízo de Deus. O fato de uma pessoa apontar o erro dos outros não a torna melhor diante de Deus. Na verdade, aumenta a sua responsabilidade porque ela está praticando aquilo que sabe ser errado. Segundo, ele sabe que há uma sentença de Deus contra tais práticas. O verso 1 se conecta com Romanos 1:32, onde Paulo diz que os pagãos conhecem a sentença de Deus, de morte, contra os que praticam tais coisas. Logo, o moralista também está condenado, porque igualmente sabe que tais pecados são errados. Quando ele diz, isso é errado, esse povo é imoral, é invejoso, é ingrato, ele está confessando que conhece o padrão de Deus. E mesmo assim pratica essas coisas. Terceiro, ao condenar o outro, ele se autocondena. No que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Quando ele afirma, esse pessoal é mentiroso, invejoso, ingrato, ele está assinando a própria sentença, porque também mente, inveja, é ingrato. A palavra indesculpável é a mesma de Romanos 1:20, onde Paulo diz que os pagãos são indesculpáveis porque Deus se revelou na natureza.
Agora Paulo estende o termo ao moralista. Ele também é indesculpável. Um exemplo claro disso é o caso do rei Davi. Davi adulterou com Batseba, mandou matar Urias para encobrir o pecado e ficou algum tempo convivendo com essa situação, até que Deus enviou o profeta Natã. Natã contou a parábola do homem rico, que tomou a única cordeirinha do pobre para servir a um visitante. Davi se encheu de indignação. Esse homem merece a morte. Então Natã diz: Tu és o homem. Ao condenar o homem da parábola, Davi estava condenando a si mesmo. É disso que Paulo está falando aqui. Quando apontamos o dedo, há 3 dedos apontando de volta para nós. Paulo não está proibindo o julgamento justo. A própria Bíblia manda examinar todas as coisas, provar os espíritos, discernir falsos profetas. O que ele condena é o julgamento hipócrita, criticar o comportamento dos outros enquanto se vive na mesma prática. No verso 2, Paulo traz a segunda acusação. O moralista será julgado por um Deus verdadeiro. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Aqui ele cria um ponto de concordância com o moralista. Nós sabemos que Deus julga segundo a verdade. Deus não faz acepção de pessoas. O moralista concorda com isso, balança a cabeça e diz: Amém. Deus é justo, julga com verdade. Esse é o gancho para a próxima acusação. A terceira acusação está no verso 3. O moralista é presunçoso ao achar que escapará do juízo. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Se o moralista concorda que Deus é verdadeiro e imparcial no julgamento, com que base ele imagina que será a exceção? Paulo resume assim: Deus vai julgar a humanidade segundo as obras, não segundo o discurso religioso. As obras revelam o verdadeiro estado do coração. Se o moralista condena o pecado dos outros, mas pratica a mesma coisa, Deus o julgará como a qualquer outro pagão. Então, de onde vem a ideia de que Deus vai condenar o imoral, o idólatra e o ímpio, mas não vai tratar com o moralista que faz o mesmo só porque ele diz: isso é errado? O discurso religioso não será cortina de fumaça diante de Deus. Ele verá através das palavras e enxergará as obras. Você não vai se livrar do juízo de Deus simplesmente porque frequenta uma igreja, aderiu a um discurso moral ou aponta o pecado dos outros. Deus julgará as obras. Agora Paulo vai afunilando para os judeus no verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Deus havia sido especialmente bondoso com Israel. Paulo usa 3 palavras: bondade, tolerância e longanimidade. Deus é rico em bondade. Ele tem bondade abundante para derramar sobre todos, e foi de modo particular bondoso com Abraão e seus descendentes. Deus também foi tolerante, não castigando imediatamente os pecados de Israel. E ele foi longânimo, paciente, segurando o juízo. Israel desobedeceu muitas vezes, mas Deus reteve o castigo, enviou profetas, juízes, reis reformadores e, por fim, o seu filho. Qual era o propósito de tudo isso? Não era ignorar o pecado, nem fazer vista grossa, mas conduzir o povo ao arrependimento. A bondade de Deus tinha um objetivo: quebrantar o coração. É como um filho que traz grande prejuízo aos pais e é perdoado completamente. Os pais dizem: nós te amamos, você continua sendo nosso filho, está perdoado. A reação correta desse filho deveria ser cair em lágrimas de gratidão, pensar: como pude fazer isso com meus pais? E decidir nunca mais feri-los. Era isso que Deus queria de Israel. Mas o que Israel fez foi como aquele filho que pensa: se eles perdoaram uma vez, vão perdoar outra. Vou continuar fazendo o que eu quero. Em vez de ser levado ao arrependimento, o coração endureceu. A bondade de Deus, que deveria gerar quebrantamento, foi usada como desculpa para continuar no pecado. Assim também hoje, por que você ainda está vivo? Por que Deus permitiu que você estivesse ouvindo esta palavra? É por causa da bondade de Deus, por causa da tolerância e longanimidade dele. Ele poderia ter encerrado a sua história há muito tempo, mas não encerrou.
Não despreze a bondade de Deus, porque é ela que conduz ao arrependimento, não é outra coisa. Não é o medo apenas, não é só a culpa, é a bondade de Deus que nos constrange, que nos humilha, que nos leva a dizer: Senhor, como o Senhor tem sido bom comigo e eu tão ingrato. A quinta acusação de Paulo está no verso 5. O moralista está entesourando ira para o dia do juízo. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Cada crítica que o judeu fazia ao pagão e continuava praticando as mesmas coisas, era como se ele colocasse mais um depósito na conta da ira de Deus contra si. Ele estava entesourando castigo. O coração endurecido, que não se permite conduzir ao arrependimento pela bondade de Deus, vai apenas somando juízo para o dia final. Queridos, que passagem penetrante para nós. Como isso fala ao nosso coração hoje? Paulo está ensinando, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, que não há justo nenhum sequer. Naquilo que criticamos nos outros, frequentemente nos condenamos, porque partilhamos dos mesmos pecados. Todos estamos debaixo do juízo de Deus. Ele não fará acepção de pessoas. Vai julgar a cada um segundo as suas obras, segundo as suas atitudes. O que isso deve nos levar a pensar? Primeiro, uma palavra para você que tem um espírito crítico, moralista, julgador. Você que gosta de examinar a vida dos outros, ver o que fazem de errado, comentar com outras pessoas, alimentar no seu coração um senso de superioridade espiritual, achando que você está num nível melhor do que os demais. A verdadeira piedade olha primeiro para si e diz: Deus tem misericórdia de mim. Jesus contou a história de 2 homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu, religioso, moralista. Ele orava de si para si, dizendo: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Eu dou o dízimo, jejuo, sou fiel à minha mulher, não sou como este publicano aqui do lado. O outro era um cobrador de impostos, um homem mal visto, que nem sequer ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito e dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus concluiu: Este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Minha primeira palavra é para você que se identifica mais com o fariseu do que com o publicano. Esse espírito crítico, essa arrogância, essa postura de quem só aponta o dedo para os outros é sinal de um coração que ainda não entendeu a gravidade do próprio pecado. Deus tenha misericórdia de você e de mim. Segunda palavra, para aqueles que estão decepcionados com a igreja por causa da hipocrisia de muitos que se dizem evangélicos. É verdade, existe hipocrisia. Há pessoas que têm um discurso de moralidade, pregam, cantam, se colocam como exemplos, mas caem em pecados escandalosos e envergonham o nome de Cristo. Muita gente olha para isso e diz: eu não quero saber de igreja, não quero saber desse evangelho, porque esse povo é hipócrita. Mas veja como Deus trata os hipócritas aqui em Romanos 2. Deus não concorda com a hipocrisia. Deus não passa pano. Deus não aplaude quem diz uma coisa e vive outra. A palavra diz que eles estão acumulando ira para o dia da ira. A sua decepção, portanto, não deve ser com Deus e com o evangelho, mas com o ser humano caído, inclusive com você mesmo. Porque se formos honestos, todos nós somos incoerentes em algum nível. Dizemos uma coisa e praticamos outra. É por isso que precisamos do evangelho. O evangelho não é a notícia de que já somos perfeitos, mas de que somos pecadores que precisam de redenção, misericórdia e perdão. E, por fim, uma palavra para todos nós. O evangelho deste texto está no verso 4. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que Deus quer de nós? Ele quer nos levar a reconhecer que nossos pecados são contra a sua santidade, que merecemos a sua ira, que não temos desculpa e que, ainda assim, Ele tem sido paciente e bondoso. Ele quer nos levar a reconhecer que temos vivido da sua misericórdia todos os dias. Essa bondade de Deus atingiu seu ponto máximo quando Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz,
pelos nossos pecados, para nos salvar da nossa hipocrisia e da nossa falsa moralidade. A resposta correta é nos curvar diante dele e dizer: Senhor, eu não mereço nada, mas clamo pela tua graça. Tem misericórdia de mim. Isso muda também a maneira como lidamos com o erro dos outros. Não significa fechar os olhos para o pecado, nem dizer que está tudo bem. Significa nos aproximar do outro com humildade, dizendo: eu também sou pecador. Eu poderia ter feito a mesma coisa. Venha, vamos juntos àquele que perdoa, restaura e reconcilia. Que Deus nos conceda esse arrependimento verdadeiro. Que Ele derrame sobre nós sua graça e sua misericórdia. Que tire do nosso meio o espírito hipócrita de censura e de julgamento e nos dê um espírito evangélico de quebrantamento e humildade. Que passemos a nos tratar uns aos outros como pecadores que encontraram na graça de Deus perdão e reconciliação. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Oremos. Ó Deus, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra aos nossos corações. Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Faz-nos entender que o Teu julgamento é segundo a verdade contra todos os que praticam estas coisas sem exceção. Te damos graças pela Tua bondade, longanimidade e tolerância, porque o Senhor não nos trata segundo o que merecemos, mas segundo a Tua misericórdia, revelada no Evangelho do Teu Filho. Que nesta hora haja convicção de pecado, haja corações que se curvam diante da Tua bondade, corações que clamam pela misericórdia que há em Cristo Jesus. Que hoje haja disposição para a reconciliação, confissão, restauração. Que muitos deem o primeiro passo de volta para Ti e de volta também para o próximo. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém.